Olá, seja bem-vindo ao canal do Ano Literário. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto Damas da Literatura Brasileira. Vamos conversar sobre mais um conto de Lígia Fagundes Telles e eu preciso dizer que esse é um dos meus contos favoritos dessa coletânea. Eu tenho um top 5, talvez 3, acho que 3, né, de contos favoritos aqui dessa coletânea Antes do Baile Verde. E esse de hoje é um dos meus favoritos, mas para mim ele cresceu muito na releitura. Eu já tinha lido esse conto alguma vez na vida, ele não me era desconhecido quando eu reli, mas eu consegui pegar muitas nuances desse conto agora, né, depois de certo tempo e certa bagagem de leitura. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso é que às vezes a gente capta melhor algumas coisas, a gente consegue entender determinado vocabulário, ou sentimento, ou sensação com releituras. Então não tenho medo de fazer releituras. Fazer releituras é ótimo. Para mim, já está sendo a terceira releitura aqui e está sendo fantástico. Cada vez eu descubro mais coisas, né, dentro desses contos e de qualquer livro que você se proponha a reler. Você vai ver que com o avançar do tempo, a releitura só cresce. Pelo menos para a Lígia, essa metodologia se aplica com certeza. Reler Lígia sempre é muito fascinante. Então vamos ao conto. O conto se chama Apenas um Saxofone. Como eu já disse para vocês, ele está dentro dessa antologia Antes do Baile Verde, que foi publicado em 1970. Então ele é um conto ali daquele período, que foi escrito entre 1949 e 1969. Então ele está aqui dentro desse intervalo de tempo, tá? E ele é narrado em primeira pessoa. A gente tem aqui a nossa protagonista narrando esse conto e ela faz uma espécie de fluxo de consciência, não tão aprofundado e bem mais linear do que os fluxos de consciência que a gente encontra, por exemplo, em Clarice Lispector. Contudo, esse jorrar de memórias aqui da nossa protagonista é muito importante para a gente entender os sentimentos dela. Ela está sozinha na casa dela, ela já é uma mulher dos seus 44 anos, ela fala aqui pra gente no começo do conto a sua idade, e esse se deparar com duas coisas que são muito peculiares, que trazem muito sofrimento, principalmente para o feminino, que é a solidão e a velhice, o envelhecimento. Então ela está diante dessas duas coisas ali nesse momento, na casa dela, e ela começa a refletir sobre a vida. E ela, através dessa reflexão, ela vai lembrar de um momento muito importante na vida dela, que foi um relacionamento que ela teve quando era jovem com um saxofonista. E a gente consegue entender pelas entrelinhas aqui, que nossa protagonista, que se chama Luziana, não é o nome de batismo dela, mas ela foi rebatizada, vamos dizer assim, por esse cara, por esse saxofonista. Nas águas do mar, ele deu o nome a ela de Luziana. Uma coisa que a gente pode inferir, não está aqui no texto, não está nem nas entrelinhas, mas talvez seja uma inferência ou uma referência, é que pelo fato dele ser saxofonista e gostar muito de música, ele deu a ela o nome do estado onde nasceu o blues, o jazz nos Estados Unidos, né, que é lá na Louisiana. Bem, então a Luziana, ela está aqui fazendo essas reflexões ali naquele fim de tarde, a luz está baixando, ela está começando a ficar escuro, está frio, ela está sozinha, ela dispensou todos os empregados, e aí ela começa a dizer todas as posses que ela tem, tudo que ela possui. Ela possui artes, eu possuo um diamante, todos os meus tapetes são peças, eu tenho um empregado que fez toda a decoração da minha casa, ele trouxe uma pessoa que fez um quadro meu, tá ali em cima da lareira e tal. Então ela começa a olhar ao redor dela, ela começa a perceber onde ela chegou na vida dela, o tanto de coisas que ela conseguiu arrecadar para si, e a gente também vai entender que parece que Luziana, na verdade, é uma prostituta, e aí ela teve os seus casos com homens muito ricos e foi acumulando bens a partir desses relacionamentos.
Mas ela nunca esqueceu o saxofonista. E é isso que a gente começa a perceber aqui através das palavras, na verdade, através do pensamento da Luziana. Em determinado momento, ela tá ali, como eu disse para vocês, nessa meia luz, ela começa a beber um uísque, e aí ela olha para o quadro dela, que foi pintado. Ela foi pintada bem mais jovem, com um vestido branco, né, num campo, então aquela cena bem idílica, e diz para o quadro o seguinte: meu nome é Luziana, me diz agora o ectoplasma. Ela fala que parece que esse quadro é um ectoplasma dela quando ela era jovem. Porque no quadro, como eu disse, ela está bem mais jovem, então é como se fosse um fantasma. O fantasma da juventude dela. E esse fantasma conversa com ela, né? Na imaginação dela, óbvio. Mas esse fantasma conversa com ela e o fantasma diz: meu nome é Luziana, e diz agora o ectoplasma. Há muitos anos mandei embora o meu amado e desde então morri. Essa frase é a frase-chave para esse conto. Tudo o que vai acontecer, tudo que vai ser contado para nós a partir de então, por esse fluxo de consciência da Luziana, por esse flashback que ela faz na vida, tá em torno dessa frase. Há muitos anos mandei embora o meu amado e desde então eu morri. Ela tinha um amor verdadeiro por aquele homem, por aquele saxofonista. Mas tanto ele como ela, naquela época, eram muito pobres. Antes ela fala assim: fazia menos frio no nosso quarto com as paredes forradas de estopa e o tapetinho de juta no chão. Ele mesmo forrou as paredes e pregou retratos de antepassados e gravuras da Virgem de Fra Angélico. Tinha paixão por Fra Angélico. Então, ela vai dizer que mesmo muito pobres, naquele estado quase miserável de existência, havia uma humanidade, havia um calor ali, né? Ela fazia menos frio naquela casinha coberta de estopa, com tapetinho de juta no chão e gravuras do Fra Angélico, do que nessa atual casa cheia de tapetes persas, com lareira, com diamantes, etc. Né? Então, ela vai encontrar muito mais calor humano ali naquela memória do passado do que nesse presente cercado de luxo. E essa Luziana, essa personalidade da Luziana que ela assume a partir de então, é que vai amar esse saxofonista. Ela viveu um amor muito intenso, ela abandonou esse amor em busca desses luxos, dessa vaidade que ela queria tanto, dessa ambição que ela já tinha. E ela percebeu que ele não tinha. Mas olha só, ela vai se arrepender quando ela chega nessa idade de 44 anos, ela vai refletir sobre o passado dela e ela vai ver que aquele ali era o amor da vida dela e aquilo era a coisa mais importante. E ela fala o seguinte: onde, meu Deus, onde agora? Onde ele tá? Ela não sabe onde ele tá, ele sumiu da vida dela. Tenho também um diamante do tamanho de um ovo de pomba. Olha só, quando eu disse pra vocês, ela vai enumerar aqui as coisas que ela tem. Ela tem um iate, um casaco de visão prateado, uma coroa de diamantes, um rubi que já esteve incrustado no umbigo de um chá famosíssimo. Quando ela enumera todas essas coisas, ela chega a uma reflexão que é muito importante. Ela diz o seguinte: trocaria o diamante, o sapato de fivela, o iate, trocaria tudo, anéis e dedos, para poder ouvir um pouco que fosse a música do saxofone. Nem seria preciso vê-lo, juro que nem pediria tanto. Eu me contentaria em saber que ele está vivo em algum lugar, tocando seu saxofone. Lembra o que ela disse? Há muitos anos mandei embora o meu amado e desde então eu morri. Então, desde então, ela só vive dessa lembrança, desse momento, do que ela quer. Ela quer rever esse cara, ela quer ouvir novamente a música dele. E ela continua dizendo, ó, ele... Gente, essa passagem para mim é lindíssima, é perfeita. Eu acho assim que Lígia, ela cravou a garra no meu coração com essa passagem aqui, olha só. Ele era a minha juventude. Olha só o que a Luziana vai soltar aqui pra gente. Ele era a minha juventude, mas naquele tempo eu não sabia. Na hora, a gente nunca sabe, nem pode mesmo saber. Fica tudo natural, como o dia que sucede à noite, como o sol, a lua. Eu era jovem e não pensava nisso como não pensava em respirar. Aqui eu acho fabuloso. Isso aqui me lembrou um poema, o poema de Sete Faces, do Drummond,
né, quando ele diz assim, essa lua, esse conhaque, me colocam comovido como o diabo. E aqui, é só fazendo um parêntese, né? Não vou falar sobre o Poema de Sete Faces muito extensamente, não, mas só pra gente entender o seguinte. Não é comovido como o diabo no sentido de se comparar. Não é, esse como aqui não exerce uma comparação, mas é uma expressão de intensidade. Há uma dupla interpretação aqui, há essa ambiguidade, que com certeza foi intencional, mas aí o Drummond faz com que a gente fique refletindo. Como é que o diabo fica comovido? Mas não é isso. Na verdade, ele está dando uma intensidade para essa comoção. E aqui parece que a gente consegue entender isso, né? Ela tá, desde o começo, tomando, né, uma bebida, um uísque. Então, ela tá olhando pro tempo escurecer, ela tá sentindo o frio que tá vindo, ela tá meditando sobre a própria velhice, ela tá se sentindo sozinha, ela tá sozinha naquele momento ali na casa dela, ela dispensou todos os empregados. E aí, nesse momento em que a noite vai caindo, ela começa a relembrar desse amor. Esse homem que ela amou na juventude, que agora não existe mais, ela não sabe dele. Ela o mandou embora, a gente vai entender por quê. E aí, ela faz essa reflexão que é muitíssimo, muitíssimo significativa. Ela diz, ele era a minha juventude, ele era a minha vida, ele era o motivo da minha alegria, ele era a razão da minha existência, era por ele que eu era feliz. Mas eu não pensava sobre isso, eu não entendia isso. Eu era jovem, eu não sabia das coisas. Eu não pensava nisso como a gente não pensa em respirar, é um ato mecânico, automático. Então o amor que ela sentia por ele era tão forte que estava ali nela como uma coisa automática, e ela não pensou nisso, ela não refletiu em quão importante aquele homem era para ela. E ela começou a testá-lo, ela começou a prová-lo. E aí ela começou a dizer para ele o seguinte, olha, se você me ama, sobe naquela duna ali sem roupa e grita que me ama. E ele ia lá e fazia. E cada vez os desafios que ela ia lançando para ele eram maiores. E aí, como, né, boa jovem que Luciana era, ela começou a achar aquilo muito chato. Ela começou a achar que aquela paixão estava esfriando e ela queria mais emoção, ela queria mais coisas. E aí ela foi aumentando a intensidade desses desafios. Só que as coisas foram ficando cada vez mais graves e ela começou a pedir coisas mais difíceis. Ela dizia, se você me ama mesmo, me leva agora a um restaurante, me compra já aqueles brincos, me compra imediatamente um vestido novo. Ele agora tocava em mais lugares porque eu estava ficando exigente. E ela continua. Ele saía às 7 da noite com o saxofone debaixo do braço e só voltava de manhãzinha, trabalhando o dobro, o triplo, para atender às exigências dela, porque ele também a amava muito. E aí ele dizia, Luciana, você é a minha música e eu não posso viver sem música. Olha só, como é interessante como os dois estabelecem essa relação de dependência um do outro e como isso acaba sendo uma coisa tão fatal em todos os sentidos. Contudo, exigia. Pensei em abandoná-lo, mas não tive forças. Não tive, preferi que nosso amor apodrecesse, que ficasse tão suportável que quando ele fosse embora, saísse cheio de nojo, sem olhar para trás. E aí um dia ela diz assim, se você me ama, saia imediatamente e se mate. E desde esse dia ele não voltou mais. Então, essa é a última frase do conto, e aí a gente volta, né, que é o que eu disse para vocês que é o interessante do fluxo de consciência. A gente não tem necessariamente uma ordem de eventos, a gente tem certos altos e baixos dessa memória dela, mas embora exista uma linearidade aqui, a gente vai entender o conto no meio, para que quando chegue no final do conto a gente perceba o que aconteceu, como as coisas se desenrolaram. Então ela vai dizer lá no meio do conto, como eu disse para vocês, que era a chave de entendimento de todo esse conto, há muitos anos mandei embora o meu amor e desde então eu morri. Então ela disse para ele que se ele a amasse mesmo, que ele fosse embora e se matasse imediatamente. E aí ele foi embora. Não se sabe o que aconteceu. Ela carrega com ela essa culpa? Sim, é por isso que agora, né, depois dos 40 anos, ela tá ali
vivendo essa reflexão, né? Ela tem tudo que ela queria. Ela tem todas as coisas, ela é rica, ela tem posses, mas o amor que ela tinha, ela matou, ela apodreceu ele aqui. Então ninguém sabe o que foi feito de Xenofonte, mas ela daria tudo para escutar a música do saxofone mais uma vez. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conto, tanto quanto eu gosto dele. E a gente se encontra no próximo vídeo em mais um conto das damas da literatura brasileira. Até a próxima!